E a cerimónia da tomada de posse pôde finalmente começar. Após uma breve locução introdutória, seguiu-se a tomada de posse da mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal da Associação Académica de Lisboa. De que é que a Associação vai viver? Para já, das cotas dos seus sócios e de empréstimos que contraímos juntos dos serviços sociais das várias universidades, mas numa fase posterior provavelmente haverá uma avença que será o contributo, ou melhor, a retribuição pela colaboração que nós vamos prestar à comunidade. A Associação Académica de Lisboa, resultante de uma ideia posta em movimento em agosto do ano passado, reúne mais de 20 associações de estudantes com o fim de servirem de complemento e reforço a programas de âmbito social e cultural. No capítulo de realizações mais diretas com a comunidade, teremos este ano novamente a Semana Académica de Lisboa e haverá também a Rádio Universidade de Tejo, que irá emitir para o Conselho de Lisboa. Na mesa de honra estiveram presentes, entre outras individualidades, os reitores das Universidades Nova, Técnica e Clássica de Lisboa. A Académica de Lisboa, para mim pessoalmente, talvez represente alguns dos melhores anos da minha vida. E a Académica de Lisboa é a academia, são os estudantes, é uma força que tem que continuar a existir e representa precisamente isso mesmo. Agora, o tempo que lhe dediquei, em conjunto com a minha equipa e com a academia toda, foram anos extraordinários, foram anos de reconstrução, de fazer. Tal como o Espaço Ágora, que nasceu naquela altura e que o fizemos, entre outras coisas, mas foram tempos, sobretudo, onde se aprendeu a ter o prazer de trabalhar em prol de causas de outros. E isso, normalmente, são coisas que, dentro das salas de aulas das universidades, não se aprende. Aprende-se aqui. A Associação Académica de Lisboa, representa tudo. Foi lá na academia e na Associação Académica que namorámos, foi lá que aprendemos a trabalhar, foi lá que tirámos boa parte dos nossos cursos, foi lá que aprendemos a ser exigentes, foi lá que aprendemos a pôr a nossa criatividade ao serviço de outros, foi lá em que testámos muito daquilo que nós somos como homens e como mulheres ao serviço da comunidade, foi lá que nos inserimos na própria sociedade, foi lá que crescemos com o crescimento da própria cidade e contribuindo para o crescimento da sociedade. A académica representa para mim, como deve ter representado para todos os presidentes, aliás, um momento inesquecível na nossa vida, não é? Foi a nossa passagem pelo ensino superior, hoje estamos maioritariamente os presidentes que eu conheço no mercado de trabalho, e nunca nos vamos esquecer da passagem, como não nos esquecemos dos melhores professores, como não nos esquecemos das nossas paixões, nunca nos vamos esquecer desta paixão que é a Académica de Lisboa. É verdade que o distanciamento que eu tenho da académica não me permite ter uma visão histórica do que era há muitos anos atrás e do que é hoje. A verdade é que eu ainda sou vosso amigo, ainda partilho este espaço com vocês, o que me faz ainda sofrer com vocês e sofrer com a académica, o que a académica passa diariamente. Agora, há uma coisa que me deixa feliz e que me deixa realizado, e é isso que a académica é uma realização pessoal nos últimos anos. Falar da Académica de Lisboa é falar de uma paixão, é falar de um bichinho que nos fica para sempre. Já passaram alguns anos desde que eu fui Presidente da Direção da Associação Académica de Lisboa e é engraçado porque mantenho recorrentemente conversas, lembrando alguns episódios,
com as mulheres e homens que fizeram parte dessa minha equipa, mas também com pessoas que não fazendo parte da equipa, ou mesmo alguns que à época eram adversários, mas de facto a Académica de Lisboa tem essa capacidade única de gerar um carinho muito especial e, sobretudo, traz também, no meu caso, traz-me também um orgulho imenso de ter liderado esta academia durante um ano. Tínhamos todo um momento de participação cívica e política e de debate que durava dias e horas sem fim, dias sem fim, e que não era só feito por uns, todos estavam lá, ou seja, não ficavam só um dos lados a discutir. Portanto, é um momento em que, de facto, o associativismo estudantil está ao rubro. A Académica de Lisboa porque acompanhei o princípio e o nascimento, foi o nosso bebê há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Foi uma experiência importante, deu-me naquela altura uma visão diferente do que é a sociedade e o mundo em geral. E permitiu-me depois, ao longo de toda a minha vida e percurso profissional, encarar muitas das coisas que fazemos como um bem para a sociedade, mais do que propriamente uma realização individual. E isso era a Académica na altura, era a união de uma associação que na altura juntou 30 associações de estudantes, começámos com 18 e ao fim de 3 anos tínhamos 30, a partir do nada. A Associação Académica de Lisboa representou, antes de mais nada, um grande espaço de enriquecimento pessoal. Esse, sobretudo, foram momentos de facto extraordinários do ponto de vista da relação humana, de tudo quanto era necessário fazer, apelando e fazendo apelo sempre àquilo que é a criatividade, os bons momentos de camaradagem, de convívio, de tudo isso, de facto, foi algo que foi muito enriquecedor e que me trouxe coisas extraordinárias que ainda hoje, todos os dias, quase me lembro, porque foram momentos inolvidáveis, sem dúvida. Isto pode parecer um clichê, mas é assim mesmo. Podemos dividir o mandato em várias vertentes. A primeira, política, que foi toda a revisão do processo de Bolonha, ou seja, foi a implementação do processo de Bolonha, que foi nos meus mandatos, que foi muito intenso. Reuniões a nível nacional com todas as académicas, horas e horas de debate político sobre o melhor e sobre o futuro do ensino superior. Foi um debate político com os decisores, ou seja, com os ministros, secretários de Estado, mesmo com o Primeiro-Ministro. Tivemos reuniões para definir e para que os estudantes tivessem algum peso nas decisões e no futuro. Essa foi uma das vertentes. A outra foi a Semana Académica, que é sempre, não é? Que é um desafio, que nós, em 2004, 2005, no mandato em que o Ricardo Atta era o primeiro mandato dele, que ele era presidente, ninguém acreditava em nós. Nós íamos a reuniões e riam-se na nossa cara, tipo, Semana Académica, o que é isso? Íamos às cervejeiras, íamos a todo lado, fechavam-nos as portas, não conseguíamos fazer nada. Então fomos nós que arriscámos e fomos para a frente. Tivemos um prejuízo brutal no primeiro ano, no segundo ano recuperámos totalmente o projeto, já toda a gente acreditava em nós. E no terceiro ano, sim, voltou a ser votação esgotada, sem bilhetes, portas completamente fechadas, porque não conseguimos meter mais pessoas. Pronto, e isso é outra das aprendizagens que a Académica nos trouxe. Na Académica de Lisboa é sempre incontornável a parte mais... Separamos sempre entre a parte mais política, não é? Do trabalho da política educativa, as Assembleias Gerais da AEL, os Encontros Nacionais de Direções Associativas, etc. Tudo o que era a elaboração de documentos e de moções, a relação que havia com os stakeholders, portanto, com o governo, com as reitorias, etc. Portanto, isso é uma parte. E depois havia também aquela parte, chamemos mais do lazer, e na Académica de Lisboa era incontornável a chamada Semana Académica de Lisboa, e marcou muito o ano em que fizemos, porque tomámos uma decisão e assumimos o desafio de fazer bem mais do que uma semana. Aliás, mais do que fazer mais do que uma semana, era fazer mais atividades do que aquilo que era chamado o salódromo, portanto a parte dos concertos. E conseguimos, com muitas dificuldades e com as dificuldades que a Associação Académica de Lisboa já tinha na altura, sobretudo financeiras e logísticas, conseguimos implementar um programa de atividades ao longo de 2 semanas, onde fomos recuperar um conjunto de tradições
de ações já antigas que não aconteciam durante muitos anos, porque queríamos semear para que as direções que viessem a seguir voltassem a ter um conjunto de atividades ao longo de vários tempos. E, portanto, recordo, obviamente, com boa memória, mesmo com todas as dificuldades, e como isso depois foi utilizado internamente dentro da política interna da Associação Académica de Lisboa, em sede da Assembleia Geral, como isso foi utilizado, mas recordo com saudade esses momentos. Uma das coisas que eu mais recordo e tenho presente era as noites, não é? Porque eram realmente muitas noites perdidas para conseguir fazer o equilíbrio entre as responsabilidades da Académica de Lisboa e a nível local e nacional, mas lembro-me acima de tudo muita coisa positiva, e nomeadamente o conseguir quebrar barreiras. Nos meus mandatos foram anos realmente muita mudança, em que se terminou a Comissão Executiva, em que se tentou criar um evento académico em Lisboa realmente único, não é, de massa, com um espírito académico, e pelo menos nós conseguimos fazer isso logo no primeiro ano, juntando as associações. Eu acho que todos nós que passamos pela Associação Académica de Lisboa, nestes últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, sentimos sempre algumas dificuldades operacionais, e portanto as maiores dificuldades que sentimos às vezes é chegar a uma casa que tem tanto de rico e de diverso, mas que depois tem de facto alguns problemas estruturais que levam a que não seja possível implementar todas as nossas ideias e projetos. Mas isso, ao mesmo tempo, sendo um problema, depois torna-se um desafio. E nós tentamos sempre dar a volta e sempre encontrar soluções com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, com a capacidade de trabalho em equipa, porque esse é um dos pontos mais interessantes da Associação Académica de Lisboa, que é a junção de estudantes, dirigentes associativos de várias instituições, com várias culturas, numa única entidade, e procurar aí fazer realmente linhas comuns. Na Associação Académica de Lisboa, nós, as dificuldades transformadas em desafios, penso que o maior desafio que tivemos no meu mandato foi manter a capacidade realizadora da Associação Académica, ou seja, não baixámos os braços com os problemas, com as dívidas que já existiam à data, e eram muitas, e procurar realmente com alguma criatividade conseguir fazer atividades em todos os planos normais da Associação, portanto a política educativa, nas atividades recreativas, em alguma intervenção social, em alguma intervenção cívica também, que é importante também ter, no próprio inserção da Associação na cidade de Lisboa, portanto nós não nos podemos esquecer também disso, na relação com os próprios municípios da cidade de Lisboa, e por isso lembro-me realmente de muitas atividades que realizei ao longo desse mandato. Foi apenas um ano como presidente, mas foi um ano de facto muito preenchido. Começámos em mandatos anteriores a tentar combater o passivo da académica, melhorámos continuamente, conseguimos fazer eventos de forma diferente, grandes, e conseguimos, acima de tudo, melhorar ou começar um percurso onde se melhorou a imagem da académica para com o exterior. Nem sempre foi fácil, há muitas adversidades, é uma coisa que leva tempo, mas a fase da mudança foi muito importante. O debate interassociações e ver como às vezes pensamos que duas posições extremadas nunca se irão aproximar ou não se pode tirar frutos delas, e não é verdade. E nós devemos estar abertos para falar e para debater com clareza as nossas ideias, o que nos move. Ao fim e ao cabo, estávamos a representar os estudantes do ensino superior de Lisboa, com ambições, e com as outras académicas do país, de fazermos o melhor para os estudantes e, com isso, contribuir também para a sociedade. E essa parte, penso que foi o mais gratificante, foi ver que conseguimos posições importantes, conseguimos, quer junto do Conselho de Reitores, muitas vezes, quer junto dos próprios governos, se não erradicar certas medidas, obrigar a pôr travão em aumentos, conseguimos que tivessem que dar mais alguma atenção ao apoio social escolar, às bolsas, às residências universitárias, fizemos pressão para tudo isso, e cada pequena vitória era quando víamos que havia uma medida gravosa que não era levada para a frente, ou que havia uma medida benéfica que era posta em prática. E isso para além da camaradagem, do convívio, que é interessante não só nas festas que também promovemos, como a Semana Académica ou a Recepção ao Calor,
mas entre nós esse convívio foram tempos muito interessantes. Considero que as novas mentes, os novos pensamentos têm sempre lugar. É certo que nos últimos anos, pelo menos desde 2012, sempre houve uma grande ligação das próprias direções que iam saindo e iam dando lugar a outras. Haviam sempre alguns elementos que ficavam com a experiência, com o know-how e nos acompanharam e fizeram também com que saíssemos vitoriosos, nomeadamente nos eventos que realizámos. Em qualquer questão de auxílio, em qualquer tomada de decisão, funcionaram como uma espécie de conselheiros também. Levámos essa experiência e esse know-how, obviamente, em consideração. Contudo, eu acredito muito numa coisa, que é na nova energia. Porque, de facto, como eu dizia há pouco, a conjuntura muda muito rapidamente, pelo que quem conhece realmente a realidade, as novas mentes que entram, acho que devem de entrar com essa energia. Acho que sim, devem levar em consideração sempre os conselhos, a experiência, o know-how dos que já por lá passaram. Contudo, não devem deixar de arriscar. Se acreditam numa ideia, acho que devem trabalhar para que essa mesma ideia tenha sucesso e nos leve ao caminho certo. A Associação Académica de Lisboa, numa palavra, é difícil, não é fácil, mas se calhar camaradagem. Eu acho que é a palavra que eu posso, assim, que me veio logo à cabeça. Numa só palavra, para mim, a Associação Académica de Lisboa, numa só palavra, irreverência, talvez seja a palavra que eu mais associo à Associação Académica de Lisboa, é sermos irreverentes e com essa irreverência, enfim, canalizarmos essa irreverência para a defesa daquilo que é o que em cada momento é a nossa causa. Os estudantes têm uma forma muito própria de defender as suas causas e a irreverência faz parte também desse legado que a académica tem e que tem os universitários em geral. Amizade. Deixaste-me sem palavras, porque é muito difícil definir. Eu explico porquê, agora pode ser em off. Porque isto é um misto de sentimentos. Vocês ainda não os sentem bem, mas vão sentir daqui a uns anos. São muitos anos. Eu estive aqui 3 anos, mas foram 3 anos muito intensos, de muita alteração no panorama do que é o movimento associativo. E foram guerras constantes e diárias. Tipo, eu todos os dias já conhecia os polícias todos da 24 de Julho, porque eu saía daqui tipo 3 da manhã e era parado ali à frente. Todos os dias. Eles chegavam ali, ei, cá está este gajo outra vez. Não me vai fazer soprar o balão, tem que ser a protocolo. Lá ia eu soprar o balão, todos os dias, mas vocês não estão a ver, isto era de segunda a sexta, todos os dias. Pronto. Então, esta paixão, ou seja, este amor que nós temos para a académica, é uma coisa que não há explicação. Agora a seguir vêm mais 2 malucos, que é o Ricardo e o Rodrigo, vocês vão ver o que eles vão dizer. Porque são coisas que se vão criando, que é como se fosse um filho, pronto, e que nós temos que ir alimentando, e que nós temos que ir ajudando, e que nós temos que ir... Eu até hoje, há 10 anos, que tenho um alerta no Google, qualquer coisa que sai da académica eu recebo. E não consigo apagar aquilo, é mais forte, aquilo está ali. Portanto, resumir a académica numa palavra, só se for alguma coisa tipo amor, paixão, qualquer coisa assim deste género. Pronto, porque é muito difícil fazer o que me estás a pedir. Muito, muito difícil. Porque não há palavra, tipo, não há uma coisa que explique o que nós sentimos. Mas eu vou tentar resumir numa frase. A académica é um projeto não só de uma etapa da nossa vida, mas da nossa vida completa. Ou seja, tudo o que nós passamos na académica, nós vamos continuar a acompanhar durante toda a vida. Portanto, a académica é um ensinamento. Aí está a palavra, encontrei. A palavra que eu mais usei sempre na académica e que eu, como já disse aqui, acho que foi possível, foi a união dos estudantes. Nunca a Académica de Lisboa tinha essa questão da união. Parecia sempre que nós éramos algo à parte em relação ao restante do país. E pelo menos naqueles conseguimos trabalhar de forma a que isso existisse. Isso acho que para mim sempre
sempre correspondeu a isso, à união e o espírito entre os estudantes. Eu penso que a Académica é a união na diversidade. Temos, de facto, um campo comum, representamos todos, alunos, os nossos colegas, fomos eleitos para os representar. Temos as nossas diferenças, mas sabemos que o nosso fim é um. E, portanto, um debate entre opiniões diversas, mas que tenha como fim comum, produz a tal união que nos ajuda a representar melhor os nossos colegas. É esperança. A Associação Académica de Lisboa, para mim, é esperança por um futuro melhor para os estudantes de Lisboa. A Académica de Lisboa, para mim, representa duas coisas. A nível pessoal, representa paixão. A nível institucional, no seio da região de Lisboa, significa uma coisa que, infelizmente, ainda não é, que é a união. E eu acho que essa união é o topo da montanha, é o culminar da montanha. Acho que temos todas as condições para lá chegar. Como tudo na vida, as coisas levam tempo. Não interessa se leva um, se leva dois, pode existir um crescimento de facto bastante rápido e as coisas acontecerem. Mas há uma coisa mais importante do que o tempo, é mesmo o trabalho e a dedicação, a vontade, o facto de acreditarmos que é possível a tão célebre frase de unir Lisboa. Para quem passou dentro da Académica de Lisboa, ou nos órgãos dirigentes, ou mesmo na Assembleia Geral, acho que é uma parte da sua escola de vida. Paixão. Paixão. E futuro. E uma das frases que nós, na altura, mais utilizávamos, até porque eram os números que existiam, era que a Académica de Lisboa era a academia dos 148 mil estudantes que existiam em Lisboa. Ou seja, muitas das pessoas podem ter noção, mas é que em Lisboa, pelo menos em 2010, 2011, era assim, agora possivelmente já são um bocadinho menos, mas na altura aquilo que nós mais, o chavão que nós mais usávamos, era que a Associação Académica de Lisboa representava 148 mil estudantes. Eu acho que, eu diria só numa palavra, que é esperança. Tudo o que nos move e o que deve mover as associações, a Associação Académica de Lisboa e as associações estudantis, é a esperança num futuro melhor. É esperança. Se nós não tivermos esperança em qualquer coisa melhor, não trabalhamos o que trabalhamos, nem fazemos os sacrifícios que fizemos. Esperança talvez seja a melhor palavra. Eu diria que, do ponto de vista pessoal, eu diria que, numa palavra só, diria que se poderia focar apenas e só no enriquecimento pessoal, em termos daquilo que nos trouxe como seres humanos, que nos fez crescer, da forma como nos fez crescer. Enriquecimento, desse ponto de vista pessoal, acho que é aquilo que pode definir, de facto, muito por quem passou por estas situações todas e por quem passa, com toda a certeza. Impossível. Impossível descrever uma Associação Académica de Lisboa numa palavra, não é? Porque Lisboa é possível, ao contrário do que eu disse, mas conseguir descrever esta associação, esta casa, numa palavra, é algo que não te vou poder responder. Amor, paixão, amizades, tantas amizades que eu aqui fiz. Desfrutei. Sei lá, é algo que vou levar para a vida. É como o humor. Descreve-me o humor. É a Académica de Lisboa.